Vamos ler a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, verso 20. Estou falando aqui espero que você tenha não só comido um pãozinho, né, nesse tempo de louvor, mas tenha sido um tempo de fartura para a sua alma e espírito, né? Porque eu quero falar hoje à noite de pão com fartura. Pão com fartura. Nada de escassez. Pão com fartura. Eu sou apaixonado com pão. Eu gosto muito de pão. Pão com fartura. Lucas 15, começando no verso 11 até o 20. Uma parábola muito bem conhecida e também de fácil interpretação, que nós vamos ler agora em nome de Jesus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, veio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é abençoada e que é aplicável aos nossos corações hoje, agora, nessa noite. Nós podemos tirar lições importantes para a nossa vida, Senhor. E eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui hoje porque, de alguma maneira, o Senhor quer compartilhar algo em nossos corações, o coração de todos, com certeza. Mas quem sabe tem aquele que veio aqui hoje e que nem um pãozinho, nem uma fatia de pão, nesse tempo de louvor tão abençoado, ele pôde se deliciar. Deus, a alma continua com fome, sua alma continua seca e precisando, Senhor, desse alimento, que é o pão vivo que desce do céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo a tua bênção. Oramos a tua bênção também de cura sobre a nossa irmã Terezinha, e que o Senhor possa visitá-la agora na casa dela ali. E nós oramos, Pai, que nesses seus 90 anos de bênçãos de vida que o Senhor já concedeu à tua serva, que o Senhor possa estender os dias ainda, mas com vigor, com saúde, Senhor, e que a vida dela esteja nas suas mãos, e ela possa então ser cuidada pelo Senhor no seu corpo ali agora. Então, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da nossa irmã Terezinha, oramos pela vida do Marcone, primo da nossa irmã Marli, que sofreu um acidente, Senhor, e não está bem. Então nós oramos, visita-o também. Visita-o, Senhor, em ajudá-lo agora, ó Deus, a enfrentar esses momentos físicos, como também, Senhor, quem sabe espiritual. E que a vida dele agora esteja nas suas mãos, aonde o Senhor pode, com certeza, livrá-lo, pode, Deus, restaurar, pode sarar a cada ferida, cada parte afetada. Nós cremos em milagre, por isso nós oramos e pedimos que o Senhor esteja ali curando agora, sarando, Senhor, principalmente se ele ainda não é salvo, que o Senhor possa dar a oportunidade dele encontrar com o Senhor, ser salvo, ter a alma dele alcançada pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Conforme disse, a parábola do filho pródigo, uma parábola de fácil interpretação. Todos nós aqui já lemos, relemos,
ouvimos pregações, estudos. É uma história, né, de um jovem que deixou a casa do pai. Mas antes ele chegou para o seu pai e falou assim: pai, eu quero a parte da minha herança, né? Então o pai ainda estava vivo, mas mesmo assim o pai escutou o pedido do filho e foi lá, deve ter feito uma conta, uma matemática lá dos seus bens, e em vida, né, pôde passar para o seu filho: está aqui, filho, essa é a parte que toca você, do que eu tenho de bens e patrimônio, então está aqui, é seu, pode fazer o que você quiser dessa sua parte. E a história conta que ele então pegou a sua parte e ele foi viver numa terra distante, e lá ele viveu de uma forma dissoluta. Essa palavra quer dizer irresponsável. Ele simplesmente desperdiçou. É aquela história do recurso que a gente recebe ou tem, que não nos custou nada, né? Não custou esforço, trabalho, um prêmio que alguém deu, e do jeito que vem fácil, gasta-se fácil. A pessoa pegou lá o seu patrimônio, o seu bem, e torrou de forma dissoluta. Sabe lá o que ele fez, ou quantas coisas ele pôde então fazer. Essa figura, como nós sabemos também, diz respeito à sua vida e à minha vida. Todos nós, essa é a história de todos nós. Todos nós, todos que estamos aqui, nós fazemos parte dessa história, essa história faz parte de nós. Porque um dia na nossa história, um momento na nossa vida, nós fizemos a mesma coisa com Deus. Chegamos lá, falamos: Senhor, dá-nos a parte que me cabe do meu direito de viver conforme eu acho, penso que eu devo viver. Todos nós fizemos isso. Se não fez ainda, é porque é inocente, que sabe que está por aí. Mas não estou vendo ninguém nessa idade de inocência e que não fez isso consciente. Mas a maioria, todos nós aqui, essa história faz parte da sua vida. Você, um momento da sua vida, você chegou diante de Deus e falou isso: olha, me dá a minha parte, a parte que eu tenho como direito de fazer da minha vida aquilo que eu bem quero e bem penso. Então eu quero viver dessa forma. E o Senhor simplesmente permitiu que você o fizesse. E você então passou a viver da forma como você achou melhor, né? O pai aqui, você sabe quem é o pai. Quem é o pai? É Deus, que foi deixado, que foi trocado, né? Que foi deixado. O rapaz pega lá a sua parte e sai de casa, simplesmente trocando o aconchego da família, do pai, os cuidados e tudo que podia ali estar se beneficiando, desfrutando, trocou por uma vida, né, de que ele recebeu depois o resultado disso. Então você conhece a história e sabe que essa é a parte. O homem, o pai, é Deus. A herança, como nós falamos, é os nossos direitos, são os nossos direitos, de vivermos como nós bem queremos viver. A fome aconteceu ali, fala da crise ou de dificuldades, né? Ou seja, a necessidade bateu a porta. A necessidade daquele cidadão ali que agora já não tinha dinheiro para pagar a conta, para comer, se deliciar de algumas coisas, foi lá comer, cuidar de porcos. Se você conhece bem a história, sabe que porcos para os judeus é uma coisa imunda. Então ele não come carne de porco, ele não tem esse negócio de cuidar. Então, se um judeu cuida de porcos, é sinal que ele desceu demais na sua, né, vida, na sua pessoa. Então ele foi cuidar de porcos e ali ficava separando alguma coisa, pedindo que desse comida, e ele não tinha nem quem desse comida para ele. Então ele desceu para o grau da necessidade, da crise, da dificuldade. Então essa fartura, vamos dizer assim, né, que ele agora tinha só na lembrança, foi onde ele fala no verso 17, nesse momento de crise, de dificuldade, ele pensa: puxa, quantos trabalhadores do meu pai estão lá comendo, tendo pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui morrendo de fome. E essa é a condição de muitos.
Mas ele se levanta da situação que está ali e regressa para a sua casa. E ali fazendo, na sua pensamento, já pensando o que ia fazer ao chegar em casa, e ele ia pedir para o seu pai: pai, não me trata como seu filho mais. Eu não sou digno de ser tratado como filho, herdeiro, porque eu não tinha direito mais. Mas me trata como um dos teus trabalhadores. Me trata como um dos teus trabalhadores. Aí eu pergunto: quem são os trabalhadores dessa parábola? Você sabe? Quem são os trabalhadores? Você sabe quem são os trabalhadores? Os trabalhadores são os anjos que servem ao Senhor. Então não está falando de herdeiro, não está falando de filhos, está falando de alguém que assiste, alguém que serve a Deus. E quem são as pessoas que servem ao Senhor e assistem ao Senhor diretamente e pessoalmente? São os anjos. Então você começa a pensar aqui agora na condição daquele cidadão que estava lá cuidando de porcos, da sua vida destroçada, a olhar para ele não merecendo nada. Ele chegou assim: olha, eu quero voltar para casa e vou pedir para o meu pai que ele não me trate como filho, mas que pelo menos me trate como um dos teus trabalhadores. E eu fico pensando nesse desejo, nesse pedido ousado. E sabe por que eu falo de pedido ousado? Porque eu imagino o seguinte: o pão com fartura que ele está falando aqui, você sabe e entende isso, que não está falando de pão, de comida, de alimento. Nós estamos falando de coisas espirituais. E os anjos se deliciam na presença do Senhor, diante da glória do Senhor, desfruta dessa presença gloriosa todo o tempo, todos os dias, todos os minutos, e na plenitude da glória de Deus, queridos. E isso que é o maravilhoso, vamos dizer assim, que é impactante a gente pensar de que uma pessoa que está num estado de pecador perdido, começa a pensar que lá na casa do meu pai tem pão com fartura, mas o pão é a presença, é a glória de Deus, é a unção de Deus que enche os céus, e que os anjos desfrutam disso. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. Que humildade, vamos dizer assim, né? Que coração, vamos dizer assim, pedindo algo bem simples, mas é porque ele entendia. Nós estamos falando aqui de alguém que entende perfeitamente bem aquilo que está acontecendo. Um lugar especial para se estar. Um lugar especial para se estar. Um lugar que a gente pode pensar assim, ó, esse é o lugar que eu desejo, que eu almejo estar. Esse é o lugar especial. Esse é o lugar que eu quero estar. Talvez a sua história seja semelhante a desse rapaz. E eu quero falar aqui no sentido da semelhança, porque muitos têm abandonado, têm deixado o seu primeiro amor, aquele amor que vivia com Cristo, aquela vida de fartura da presença de Deus, no sentido do gozo, da alegria. Por isso que eu disse que às vezes teve alguns aqui entre nós hoje, num louvor desse, não comeu nem uma fatia de pão da presença de Deus, não comeu nem uma, como se diz, um pãozinho daquele por menor que seja. Por quê? Entrou aqui nesse tempo de louvor e do jeito que entrou está até agora. Corações famintos, almas famintas. E eu estou falando aqui pensando naquilo que Deus tem para nos oferecer, das pitadas da sua glória sobre as nossas vidas, das pitadas de Deus sobre nossos corações. E às vezes nós chegamos na igreja, assistimos um culto, pregações, e muitos, como alguns têm falado para mim: pastor, o senhor precisa de ir lá atrás de vez em quando, lá nas filas de trás, lá, a quantidade de gente que está digitando celular, vendo zap. Se eu fosse igual alguns pastores de lá atrás, pegar celular e quebrar, ia dar prejuízo, né? Mas não vou fazer isso não. Isso revela o estado de muitos, como estão ligados no trono, como estão ligados naquilo que Deus quer dar, do que Deus quer fazer. Então nem um pãozinho, nem uma fatia de pão, nem uma torrada passada não foi deliciado, comido. Então quem sabe o Senhor está aqui hoje à noite, você está aqui hoje à noite,
exatamente como esse cidadão, lembrando de pão com fartura, porque um dia, quem sabe, você foi visitado pelo poder do Espírito Santo. Um dia, quem sabe, você pôde viver e vivenciar na sua alma a manifestação de dons espirituais. Você já falou em línguas, você já teve visões, você já orou por pessoas e viu as pessoas sendo curadas, sendo tocadas por Deus. Você sentiu a presença de Deus de forma especial, gostosa, maravilhosa, experimentou o toque do céu da sua vida. Porém, e aí você hoje não tem nenhum pãozinho, nem uma fatia do pão. A sua alma está vazia, está seca. Talvez você se encontre exatamente conforme esse cidadão se encontrou. Lembrando saudosamente, enquanto eu estou aqui, passando fome, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu quero me deliciar dessa mesa. Eu quero estar diante desse banquete. Eu quero me deliciar desse banquete. Algumas pessoas, quem sabe já leu, vai se lembrar um pouco da história de um livro chamado O Vinho Novo é Melhor. Quem já viu esse livro? Já? Várias pessoas já leram esse livro. E o trecho que eu quero relembrar você é o trecho em que esse irmão ficou um tempo bom de jejum e oração, e dado momento ele teve uma visão, e a visão uma realidade no sentido espiritual, porque foi dado o privilégio para ele de ser alimentado por anjos. E quando ele estava lá na sua consagração, um anjo trouxe alimento para ele, e à medida que ele abria a boca, muito fraco, porque muitos dias de jejum, e o anjo fala assim: abra sua boca. E ele abria a boca e o anjo ia colocando algumas coisas na boca dele que era como favos de mel. Ele se deliciava daquela comida gostosa, literalmente comida do céu. Literalmente comida do céu. E esse homem conta a experiência dele de viver um renovo, uma unção de Deus, uma graça de Deus, de uma forma especial. Ou seja, trabalhadores, homens, que têm nessa terra se deliciado das coisas graciosas que Deus tem para nos conceder, que tem para te conceder, que tem para te levar num ponto onde você vai falar: nunca mais eu quero sair desse lugar santo. Quem pisou no lugar santo não sabe viver em outro lugar. Mas tem muitos que têm saído do lugar santo. Muitos têm voltado a comer as alfarrobas, as comidas que sobram, que estão caindo da mesa de alguma forma. Então a gente olhando para nós, pensando nesse cidadão, a gente pode pensar: quem sabe você se identifica com essa situação, de que você é uma pessoa cuja alma está seca, está vazia. Mas tem um outro quadro que eu quero colocar aqui. Talvez você seja a pessoa que não tem esse lugar para se lembrar, não tem essa referência para se lembrar, porque a pessoa que abandonou o primeiro amor, aquela pessoa que teve um dia um avivamento, aquela pessoa que experimentou de Deus e hoje já não é mais assim, ele tem uma referência. Ele olha para trás e pensa assim: aquele tempo ali era o tempo da minha alma, era regalada com Deus. Mas se ele não conheceu a Cristo, se ele nunca experimentou Jesus, ele não tem essa referência. Talvez você seja essa pessoa aqui hoje que não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ter fartura de pão. Então, quando eu estou falando aqui de uma alma seca, num tempo desse de louvor que você presenciou aqui com a gente, e para você foi como cantar alguns hinos ou escutar alguns hinos, não fez diferença nenhuma. Talvez porque você nunca experimentou o que é esse toque da graça de Deus na sua alma, o que é o toque do Espírito Santo na sua vida. Então, se você não experimentou, você não sabe. Você não sabe como é que é. Você não tem saudade de um lugar com fartura de pão, com presença de Deus, você não sabe o que é isso. Mas aquele que já experimentou sabe. Mas aquele que não experimentou não sabe. Voltar para onde? Voltar para quem? Como é que você vai pensar nesse sentido de que precisa voltar para um lugar, se você não tem uma referência? O crente, ele sabe. Mas quem sabe temos pessoas aqui hoje que não sabem o que é isso. Não tem a mínima ideia do que seja isso.
E aí eu quero então falar que tem algo que você precisa saber, que você precisa ter, que é fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé em Jesus. Não vou fazer um estudo sobre fé aqui, mas eu quero dizer que crer em Deus, saber que Ele existe, né? Não é só pensar nele como um ser supremo, como alguns dizem aí, o grande arquiteto do universo, ou o criador do universo, e coloca Deus cada vez mais distante, todo-poderoso, sim, mas um Deus que está lá num além, num ponto, e que Ele não se associa em nada com esse universo que Ele mesmo criou, e com a sua criação. Então tem muita gente que acredita em Deus, mas Deus para ele é aquela pessoa tão longe, tão longe, tão longe, tão, vamos dizer assim, impossível de ser alcançado, inatingível. Então, um dia conversando com um missionário que muitos conhecem, que se lembram dele, que é o tio Viri, e ele contando para nós aqui como é que era, né, a fé dos índios, onde ele trabalha até hoje ainda com esses índios, lá em Altamira, no Pará, e ele conversando com os índios e estudando a cultura dos índios, as crenças dos índios. E ele falou assim, olha, os índios, eles têm também uma crença em Deus, eles acreditam num Deus supremo, no Deus criador de todas as coisas, mas Ele é inatingível, Ele é inatingível. Ele é uma pessoa que ele é tão sublime, ele é tão especial, ele está tão longe, que eles índios não têm como tocá-los, não tem como alcançá-los. E ele como missionário falou, Deus, que coisa tremenda, né? De poder pegar essa crença deles e apresentar a Jesus Cristo. Mas aí ele contando que essa cultura dos índios, eles como não têm esse acesso à pessoa de Deus, ele teve que fazer o quê? Deuses. Eles tiveram que fazer os atalhos, um meio pelo qual, se eles não podem chegar nesse Deus que é sublime, que esse Deus que é tão maravilhoso, inatingível por nós, ou por eles, pecadores, como eles se sentem, então eles começaram a criar os atalhos, onde fazer os deuses, servir às entidades, servir a espíritos, que sendo assim agora o atalho pelo qual eles vão chegar até Deus. Nós precisamos acreditar em Deus, não nesse ser tão supremo e sublime, inatingível, que você não possa se ligar a Ele. É como se diz, alguém frio, que não é pessoal, não é real. E nós entendemos isso, que Deus ele é real, é uma pessoa em que nós podemos sim conviver com Ele, ter relacionamento com Ele, poder falar com Ele e ouvi-lo. Você pode sim, com certeza você pode. E a palavra que eu quero é, acredite nisso, é possível. Aquilo que você não sabe do que é ter um lugar para voltar como referência, numa fartura de pão, pensando na sua alma regozijante em Deus, mas você pode acreditar sim, Deus existe. E você tem que enfrentar aqueles que são chamados destruidores da fé, destruidores da crença. E nós sabemos que nós vivemos num mundo hoje, onde o ateísmo tem sua força, as crenças têm sua força, esses deuses outros que estão aí sendo feitos, adorados, servidos, têm a sua força, e tem alcançado inúmeras quantidades de pessoas que estão aí olhando para esses deuses, olhando para esses que se dizem Deus, alguns com algumas filosofias bonitas, alguns com os ensinamentos de melhor vida para você, para outros tantos aí, e assim consegue desvirtuar a verdadeira crença. E aí nós vemos pessoas adorando madeira, adorando pau, adorando as esculturas, enfim, adorando papel, adorando tantas coisas e confessando que é Deus, confessando sua crença. Os destruidores da fé têm roubado a verdadeira palavra, aquilo que o Senhor tem dito, de que é a verdade. E o Senhor tem falado, o Senhor tem ensinado, mas as pessoas não estão dando ouvido, não têm compreendido. Essas pessoas não têm referência. Como é que elas vão pensar num lugar que tem fartura de pão, que tem a bênção de Deus para ser oferecida? Não tem referência. Mas aí a necessidade que essa pessoa tem é o quê? É se voltar para Deus,
é acreditar que esse Deus é verdadeiro, que é o único Deus, e que com certeza Ele quer se relacionar com cada uma das pessoas. E com certeza Ele tem sido aí bombardeado, a sua imagem de Deus sendo distorcida, né? Como se diz, o seu caráter, a sua palavra, enfim, tem sido aí tirada daquilo que é o certo e roubada do coração das pessoas, tirada da mente das pessoas. Algumas pessoas têm vivido longe sem conhecer esse lugar especial por ignorância, puramente ignorância, ou seja, não conhece. E aí eu quero lançar minha palavra ao coração, seu coração, sua mente, sua alma agora. Se você é um que está aqui hoje à noite, que não faz a leitura da Bíblia, que não conhece as Escrituras, não tem feito leitura de Bíblia de jeito nenhum, de forma nenhuma, e a gente pensa assim, será que num grupo desse aqui, nós temos alguém que não lê Bíblia, que não conhece as Escrituras, que não procura conhecer? Talvez tenha. Mas quando se fala da ignorância, da pessoa não conhecer o plano, o mais precioso, o mais perfeito plano de redenção do homem, através de Jesus Cristo. Às vezes tem gente que está frequentando a igreja, está lendo a Bíblia, está fazendo algumas coisas no sentido religioso, mas não tem compreendido o plano de redenção de Deus. Aquilo que Deus tem oferecido para ele e para ela como redenção. Eu quero te dar a salvação, eu quero te tirar da condição que você está. Você não tem a referência de um lugar para voltar, mas Deus quer que você tenha essa revelação de um lugar para você voltar. Tirar essa diferença no que diz respeito a ter uma religião e ter Cristo invadindo o seu coração de uma forma especial. Ele quer que você tenha uma referência. E essa referência começa pela sua fé, de você acreditar naquilo que Deus tem dito para você, que é a verdade. E você abraçar essa palavra como sendo a verdade. Está sendo aquela promessa que Deus tem querido fazer na sua vida. Então essas coisas, com certeza, têm alcançado alguns. Outros têm escolhido a rejeitar a verdade. Têm escolhido rejeitar a verdade. E a gente tem lidado com muitas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, falando do Evangelho, falando de Cristo, e a gente encontra um inúmero número de pessoas que já conheceram o Evangelho, que têm compreensão do Evangelho, mas têm feito a decisão de não obedecer a Deus, de não se sujeitar a Deus. Prefere se sujeitar àquilo que está ainda governando seu coração, continuando aquele caminho como ele lá atrás decidiu um dia, de me dar a parte que me cabe, me dar os direitos que eu tenho de viver, de fazer como eu quero. Então passou a andar segundo os seus caprichos, e mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo as Escrituras, tem feito a opção, eu não quero, eu estou decidido a continuar trilhando nesse caminho. Gente, esse, vamos podendo dizer assim, que é o pior de todos. Pior no sentido de que, você pensar assim, pessoas que rejeitam a verdade, são muitos, não são poucos não, gente. São muitas. Os templos estão cheios de pessoas, mas quantos desses que estão cheios que são convertidos? Quantos desses que estão enchendo os templos, que estão comprometidos com Deus, com a sua palavra? Muitos têm tido conhecimento. E aí eu vou pegar no pé de alguns jovenzinhos aí. Muitos jovenzinhos nossos aqui estão crescendo dentro da igreja, e fazendo opção de olhar para as coisas do diabo, fazendo opção de fazer a escolha das coisas erradas, fazendo escolhas. Muitos jovenzinhos aqui da nossa igreja, que estão olhando para as coisas erradas e tendo prazer nisso, rejeitando o Evangelho que tem sido semeado na vida deles desde o berço, e alguns desde o ventre, têm ouvido as Escrituras. Então quando a gente vê a opção, e eu quero me lembrar que um dia que eu chego numa locadora, onde tinha aqueles tempos da gente locar filmes, e eu cheguei lá e encontrei um dos jovens da igreja numa partilheira, ele escolhendo filmes. E quando eu cheguei perto dele,
era só filmes de terror, aquela partilheira que tem os filmes, né, de terror, de macabros, de satanismo, literalmente. Alguns são chamados de suspense, mas suspense do capeta mesmo, do diabo. E aí cheguei para ele e falei: ô rapaz, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu falei assim: não, eu estou escolhendo um filme. Eu falei: mas aqui, nessa partilheira desses filmes aqui, você não está vendo que aqui só tem filme do capeta, do cão, rapaz? Não, pastor, eu estou tendo dificuldade de achar um, porque eu já vi todos. Já assisti todos. Sério? Igual a esse tem muitos nos seus celulares aí. Tem muitos nas suas redes sociais buscando coisas que Deus abomina. Quando eu estou falando da rejeição do Evangelho, é nesse sentido. Tem rejeitado a verdade que já conhece. Presta atenção, jovens. Muitos saíram do Evangelho e conseguiram voltar depois. E muitos nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Porque as suas vidas foram ceifadas. E muitos deles ainda jovens. Muitos deles ainda jovens. Conhecendo o Evangelho, preferiram endurecer o coração, rejeitando a verdade que já é semeada no coração. Estou falando para jovens. Mas adultos também, o senhor também, a senhora também. Quantos aqui têm feito a opção de rejeitar a verdade que conhece? Mais duro juízo, queridos. Mais duro juízo. E aí eu fico pensando, aquele que não tem uma referência de para onde vai voltar. Então Deus está falando assim: abra os seus olhos, abra o seu coração, para que você tenha fé, que você acredite que Deus tem um plano melhor para a sua vida. O perfeito plano da redenção foi Jesus Cristo quem fez, quem realizou. Através de Deus, através de Cristo, fez esse seu projeto de resgate da humanidade. E aí eu quero mexer um pouquinho no nosso coração, na nossa alma, porque quanto maior é a sua distância de Deus, maior é a insatisfação no seu coração. Quanto maior a sua distância, quanto mais você está longe de Deus, maior é a insatisfação que você tem. O pão com fartura só temos na presença de Deus. Quando nós escolhemos a distanciar de Deus, a permitir que algumas coisas me afastem de Deus, maior vai ser a minha insatisfação. Maior vai ser a minha insatisfação. Diz a gente olhando para a história do filho pródigo, né? Ele estava numa terra da insatisfação, ele estava na terra da insatisfação. Ele olhava para ele e falou assim: o que eu estou fazendo aqui? E lembrando do pão com fartura, daquilo que Deus tinha para dar para ele, para fazer na vida dele. Alguém disse que os homens mais ricos, que têm toda a segurança, pessoas que têm todo o conforto, você imaginar ou você não consegue imaginar, segurança, conforto, prazeres, pessoas cuja sua vida é cercada de prazeres, e amigos. A gente sabe que quanto mais rico a pessoa é, mais amigo ele tem, não é verdade? A casa dele, churrasco só de picanha, piscina enorme, tem até cascata caindo água para todo lado, a sua casa tem mais de 50 quartos, 50 suítes, onde ele pode hospedar os amigos, a colegagem dele toda. O cara é cercado de todos, ele pode ter o conforto, ele pode ter os prazeres, mas uma coisa alguém disse, uma coisa eles não têm nos seus corações, que é a felicidade. São infelizes. São infelizes. Se olhar para a pessoa, o seu carro, aquilo que o cerca em termos de recurso, o deixa muito confortável. Até consegue protelar um pouco aqueles sentimentos que de vez em quando ele fica meio abatido, meio triste, né? Às vezes nem consegue. Se ele não tomar uma pirulazinha ou um gole de alguma coisa, ele fica lá remoendo
os seus sentimentos, mas ele não consegue ter a felicidade. Aí alguém disse que o dinheiro não compra a felicidade. Se alguém falar isso, dinheiro não compra a felicidade, ele manda buscar. É verdade? Dinheiro não compra felicidade, mas ele manda buscar. Ou vai lá para mim e busca um pouco de felicidade para mim. Só que a pessoa que foi mandada para buscar essa felicidade, ele nunca a encontra para trazer para o seu patrão que é cheio do dinheiro para dar. Porque nós entendemos que o pão com fartura, a alma satisfeita, só se encontra em Jesus Cristo. Só em Jesus. Só em Jesus. Só em Cristo. E eu tenho entendido isso na minha vida, e você também tem entendido, que a gente pode pensar assim, ou seja, eu tenho encontrado a paz, porque a Bíblia fala que a paz de Deus, a paz é de Deus, a paz de Deus. Se a paz é de Deus, e a Bíblia fala que é Jesus Cristo quem a dá, ou seja, só através de Jesus Cristo o homem pode obter a paz verdadeira. Pode ter uma série de coisas, mas a paz verdadeira ele não tem. A outra coisa importante, que falando do sentido da satisfação interior, é com respeito à alegria. A alegria é fruto do Espírito Santo. A alegria é fruto do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo, só aquele que tem o Espírito de Cristo dentro dele pode ter essa alegria, esse gozo que o dinheiro não pode comprar, que as coisas dessa vida não pode dar. É só Cristo. Pão com fartura, é pão com abundância. E aí eu quero lançar aqui o apelo para o seu coração, diante de todos que estamos aqui hoje à noite. Quero compartilhar com vocês a aula abençoada para a minha alma, que foi hoje de manhã. Quem estava aqui, compartilhamos aqui uma mensagem, e eu fiquei maravilhado com o Espírito Santo. E quando eu falava aqui, algumas coisas saltavam na minha alma, diante daquilo que Deus tem repartido com a gente, com respeito à sua graça sobre as nossas vidas. E a minha oração hoje à noite foi: Pai, daquela graça, daquela sabedoria que o Senhor tem compartilhado comigo, eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite, e com cada uma pessoa que está aqui com a gente hoje à noite. Eu quero repartir com eles, Senhor, da graça que o Senhor tem me concedido, e eu sei que eu tenho dessa graça, e eu estou repartindo com vocês isso hoje à noite, dizendo: Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, na sua alma, no seu coração, coisa que você não consegue imaginar. E eu estou falando aqui de vida abundante em Cristo. Vida abundante em Cristo é o que Ele quer nos conceder. Portanto, se você veio aqui participando desse culto, canta, ouve os cânticos, e o conjunto hoje estava até no teclado afinadinho. Eita glória! Até o teclado afinadinho, não desafinou nenhuma vez. E eu falei: Deus, teve uma hora que nós fizemos um coro aqui, que tinha anjos cantando com a gente aqui, não é possível. E você não comeu nem um pãozinho. Você está saindo daqui com fome. O Espírito Santo está te falando: aceite Jesus Cristo hoje, para que a sua vida seja transformada. Aceite Jesus Cristo hoje, para que a sua alma seja cheia, regalada da presença dEle. Aceite. Se você está com a vida, já aceitou, mas está com a sua vida atrapalhada, conserte hoje. Porque eu acredito que Ele quer derramar dessa sua presença no seu coração hoje à noite. Quer tirar as coisas que têm te impedido de viver uma vida de alegria, de gozo, de satisfação. Não tem que viver cantando não, né? Não tem uma música que diz aí: quem tem Jesus vive cantando. Não, às vezes chora também. Às vezes reclama, às vezes dá umas trancadas na vida. Mas é por pouco tempo, porque a graça de Deus vem, nos ajuda, nos coloca de pé. E nós saímos vencendo novamente. Então hoje à noite eu quero fazer um convite para você, a você se render a Cristo, a você se render a Jesus. E eu quero tocar numa tecla, que é a tecla da insatisfação, que tem te incomodado, está dentro da sua alma,
está dentro da sua alma. E você tem tentado preencher com outras coisas, e você não tem conseguido. Então a palavra do Espírito Santo para o nosso coração hoje aqui. Amém?